quem combate luta não vencerá as forças do inferno, mas a verdade, o doce amor fraterno. Salve, salve Roma, eterna tua história, canta-nos tua glória, monumentos e altares. Roma dos apóstolos, mãe e mestra da verdade, Roma toda a cristandade, o mundo espera em ti. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence refulgente todo erro e todo mal. Salve, Santo Padre, vivas tanto mais que vejo, nessa qual é o do rochedo, a bênção paternal.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento da sua Igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus. Pastor do rebanho santo, confirma na fé os irmãos. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma, pelo ano de 67, seu testemunho ao Senhor. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Celebramos neste domingo no Brasil a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A liturgia, através dos textos bíblicos, apresentam a missão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No texto da primeira leitura, extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas descreve a libertação milagrosa de Pedro do cárcere. A ação de Deus em favor do apóstolo São Pedro, que estava no cárcere, revela que Pedro precisa continuar a sua missão, a missão de anunciar Jesus Cristo. Deus manifesta a sua providência, enviando o anjo para libertar Pedro, que está no cárcere. O primeiro ensinamento que nós recolhemos da palavra de Deus, do texto da primeira leitura, é que Deus não desampara aqueles que Ele escolheu, elegeu, chamou e enviou. Deus escolheu, elegeu, chamou e enviou o apóstolo Pedro. Pedro está na prisão em razão da missão que ele exerce, a missão de anunciar Jesus Cristo. Deus se manifesta cuidando de Pedro, enviando o anjo para libertá-lo. Esse é o primeiro ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus nesta solenidade. Nós, como Pedro e Paulo, somos escolhidos. Deus nos elegeu, nos chamou e também nos envia para a missão. Aquele que nos chamou e nos enviou está conosco. Deus nos sustenta na missão. Nós não estamos à mercê do mal, abandonados por aquele que nos chamou. Nós sofremos as consequências da presença do mal no mundo. Nós sofremos as consequências da fidelidade ao Evangelho de Cristo. No entanto, não estamos abandonados. Deus caminha com os seus. Deus sustenta a nossa missão. Aquele que colocou em nossas mãos uma missão está conosco, está entre nós, nos sustentando e nos fortalecendo para que cada um e todos nós possamos cumprir a missão. Segundo ensinamento, São Lucas descreve a igreja rezando pelo apóstolo Pedro. O texto diz que a igreja reza pelo apóstolo Pedro, que está na prisão. Esse é o segundo ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus nesta solenidade. A comunidade, a igreja, tem um papel fundamental na vida de cada um de nós que somos chamados e enviados por Deus. A igreja está sustentando com a sua oração o apóstolo São Pedro. E graças à oração da igreja, a providência de Deus se manifesta na vida de Pedro, libertando-o do cárcere. A importância da comunidade cristã na vida de cada um de nós. Nós somos sustentados e beneficiados pela oração da igreja. Ontem, celebrando a missa na comunidade Santana, antes de começar a missa, alguém da comunidade entrou na sacristia e disse: Padre, nós vamos rezar pelo falecido, um falecido de um membro da nossa comunidade. E nós rezamos pelo falecido de um membro da nossa comunidade e rezamos pela família que participa conosco na comunidade. É a palavra de Deus se cumprindo, é a igreja rezando pelos seus membros. Nós vamos rezando uns pelos outros. Como é importante viver a vida cristã em comunidade, porque nós necessitamos da oração da igreja, nós necessitamos da oração dos irmãos. Nós vamos nos sustentando mutuamente com as nossas orações. Quantos de nós já fomos, em momentos difíceis da vida, amparados pela oração da comunidade, assistidos pelos nossos irmãos, visitados pelos nossos irmãos, e como foi importante naquele momento difícil da vida a presença dos nossos irmãos de comunidade. Nos sentimos amparados como Pedro. E Jesus nos ensinou no Evangelho de São Mateus que quando os homens de comum acordo fazem um apelo a Deus, um pedido a Deus, Deus atende a oração. A igreja que está reunida rezando pelo apóstolo Pedro
Unanimemente, os cristãos que formam a comunidade cristã primitiva pedem em favor de Pedro e a providência de Deus se manifesta. Quando nós estamos unidos, reunidos em comunhão, a nossa oração atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus. E Deus, com abundância, derrama as suas graças sobre nós. A igreja é fundamental na nossa vida. Nós, cristãos católicos, não vivemos a fé isolada. Nós não vivemos a nossa fé isolados, distantes dos nossos irmãos e irmãs. É fundamental para nós, cristãos católicos, viver em comunidade, para que nós nos sustentemos uns aos outros com orações. O texto da segunda leitura descreve o testamento do apóstolo Paulo. Paulo está se despedindo. Paulo envia uma carta a Timóteo anunciando: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo está anunciando o fim da sua missão. Paulo já pressente o seu martírio. E Paulo está se despedindo, e nós podemos visualizar a consciência tranquila do apóstolo Paulo. Paulo está com a sua consciência tranquila, porque ele combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé. Ou seja, Paulo está com a consciência tranquila porque ele cumpriu a sua missão. Paulo recebeu de Deus o chamado no caminho de Damasco e, cumprindo a sua missão, Paulo coroa a sua missão derramando o seu sangue por amor a Cristo. A pergunta que nós devemos fazer diante do texto da segunda leitura é se nós estamos em paz, se a nossa consciência está tranquila diante da missão que nós recebemos de Deus. Porque cada um de nós, como Pedro e Paulo, recebeu uma missão de Deus. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso. Deus nos deu a vida e Deus colocou em nossas mãos uma missão. Será que nós também podemos dizer, se hoje Deus nos chamasse desta vida, poderíamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, cumpri a minha missão? Nós somos fiéis à missão que de Deus recebemos? Eu insisto, todos nós recebemos de Deus uma missão. Assim como Pedro e Paulo, nós somos chamados e enviados por Deus. Estamos vivendo a nossa missão, cumprindo a missão que Deus colocou em nossas mãos. Como está a nossa consciência? Será que ela está em paz? Qual é o legado que nós deixaríamos? Sabemos qual é o legado que Pedro e Paulo nos deixaram. Qual é o legado que nós deixamos? O que nós estamos transmitindo? O que nós estamos comunicando? Vivemos a nossa missão como Pedro e Paulo viveram? E por fim, o Evangelho. E eu quero meditar o Evangelho nesta perspectiva da missão. O texto do Evangelho narra Jesus fazendo duas perguntas. A primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus fez a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A pergunta que Jesus dirigiu para os discípulos, a segunda pergunta, Jesus dirige para cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas atenção, a resposta requerida pelo Evangelho não é uma resposta conceitual. O que é a resposta conceitual? É aquela resposta que nós recebemos na catequese. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus, é o Filho bendito da Virgem Maria, que foi gerado por obra do Espírito Santo no seio de Nossa Senhora, sem a incursão humana. São José é o pai adotivo de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tudo isso são conceitos que falam, que apresentam a verdade sobre Jesus. Tudo isso é verdade sobre Nosso Senhor. Mas não é essa a resposta que o Evangelho requer de nós. A resposta que o Evangelho requer de nós é uma resposta existencial. O que isso significa? Como que nós efetivamente e precisamente respondemos quem é Jesus? Com a vida. Com a vida. Falar sobre Jesus, até os ateus falam. Inclusive existem ateus que dão cursos sobre Jesus. Cursos sobre Jesus. Ateus.
falam sobre Jesus. A resposta que o Evangelho requer de nós é uma resposta a partir da nossa existência. Como que nós respondemos à pergunta, quem é Jesus, com a nossa vida, no dia a dia? E digo mais, como a proposta é meditar o Evangelho na perspectiva da missão, será que nós respondemos para os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, quem é Jesus? Essas pessoas conseguem descobrir quem é Jesus a partir de nós, das coisas que nós falamos, das coisas que nós compartilhamos, das coisas que nós postamos, das coisas que nós fazemos, dos negócios que nós estabelecemos, das relações que nós cultivamos. As pessoas conseguem encontrar a resposta para a pergunta quem é Jesus? Porque o cristão é aquele em quem Cristo é encontrado. Isso é ser cristão. Ser cristão é dar ao outro a oportunidade de encontrar em você Cristo. Cristo é encontrado e Cristo é conhecido a partir de nós. Cristo é visto em nós. Essa é a resposta que o Evangelho requer de nós. Não é uma resposta conceitual. Tudo isso nós sabemos. E qualquer pessoa, como disse, inclusive um ateu, pode saber quem é Jesus a partir dos conceitos, mas a partir da existência. A nossa existência é uma existência que revela quem é Jesus. Eu confesso que fiquei um pouquinho preocupado, porque muitas pessoas estão trocando a missa pela Copa. Nada contra a Copa, eu também assisto jogos. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós vamos trocando aquilo que realmente merece a nossa atenção, o nosso tempo, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro. Nós vamos trocando Jesus, colocando outras coisas que não são realmente essenciais e de suma importância no lugar daquilo que realmente é importante e é de suma importância, portanto, para nós. Pensemos, qual é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Será que essa resposta requerida pelo Evangelho está sendo dada por cada um de nós? Será que as pessoas encontram em nós Cristo Jesus? Porque não adianta. Nós podemos andar com a cruz, com o escapulário, eu tenho escapulário. Podemos colocar o adesivo no carro, o terço do espelho do carro, colocar na casa a imagem de Nossa Senhora, o crucificado. Mas tudo isso não tem sentido se Cristo não é encontrado na nossa existência. Aliás, isso é até um contra-testemunho, porque as pessoas vão ver uma coisa, mas vão encontrar em nós outra coisa. Não vão encontrar em nós o Cristo. Coloque o terço no retrovisor do seu carro, o adesivo, use a camisa de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, tudo bem. Mas antes de tudo, Cristo precisa ser encontrado em nós, em nós. Do contrário, será hipocrisia da nossa parte. Temos os sinais religiosos, mas o nosso coração ainda é um coração pagão. Trazemos os sinais religiosos, mas a nossa vida é uma vida como a vida dos pagãos. Não conhecemos de fato Cristo Jesus, não revelamos Cristo Jesus. Há um filósofo, Nietzsche, que disse que o último cristão morreu em Cristo, que na verdade os cristãos não são cristãos. É claro que é um exagero da parte dele, mas nos faz pensar. Será que o único cristão que existiu na face da terra só foi Cristo? Nós precisamos deixar que Cristo vive em nós. Foi o que São Paulo fez. Em outra passagem, São Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a resposta que nós precisamos dar para o mundo. Cristo vive em nós. Vamos pedir a Deus essa graça, para que Cristo possa ser encontrado em nós, e que a resposta, e vós quem dizeis que eu sou, seja dada por cada um de nós, pela nossa existência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo, cheios de esperança: Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades desse mundo a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhe dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Oremos pelos aniversariantes Hélio Moraes, Alice Moraes, Enzo Moraes, Maria Aparecida dos Santos Martins e Mateus Correia. Oremos pelos enfermos, Luiz, Maria Fernanda, Maria Silvia, Wanda Maria, José Geraldo Lopes, Pedro Monteiro Martins. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados de todo
que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que a aceiteis e a abençoeis. Estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia
em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória de nosso Deus, da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Maria de Lourdes Santos, Sandra Regina da Silva, Margarida Helena Lauro de Souza, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Construirei a minha igreja.
montes recobriu com suas sombras, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até os rios seus rebentos se espalharam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai-nos aos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi vossa mão direita que a plantou, protegei-a ao rebento que firmastes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próximo sábado, o primeiro sábado do mês, a partir das 6h30 da manhã, na Matriz Nossa Senhora Aparecida, as 1000 Ave Marias, e ao meio-dia, a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, a missa votiva do Sagrado Coração às 19h30. E na quinta-feira, na Comunidade Nossa Senhora das Graças, o encontro da Pastoral Familiar às 20 horas. A Pastoral convida a todos, especialmente as famílias, para participar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Amém. Graças a Deus.